Falei com o Expedito que hoje eu estou chique, né? O que um terno não faz e um microfone, né? Hein? Deixa a gente chique. Irmãos, antes de ler o texto da palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 37, eu gostaria de convidar a igreja a que tivéssemos um tempo de oração intercessória. Eu gostaria de que você orasse pela irmã Helena. Irmã Helena, mãe da Ana Quitéria, professora da nossa classe que funciona aqui no templo, ela está hospitalizada. Eu gostaria que você orasse pela irmã Helena e assim orando também pela sua família, pela Ana Quitéria. Eu gostaria que você orasse também pela irmã Miriam. Irmã Miriam é a mãe do diácono Eliseu. Eu não sei se ela recebeu alta, eu acho que ainda já recebeu alta, né? Mas ela fez uma cirurgia, passou por um procedimento essa semana. Eu gostaria que você orasse, então, pela recuperação plena da saúde dela. Gostaria que você orasse também pela Dona Regina. Dona Regina é uma senhorinha que está frequentando a igreja, mora aqui em frente, nesses prédios aqui em frente, e está hospitalizada já há algum tempo. O reverendo Robson tem visitado-a no hospital, né? Está no Guará 1, não é isso, reverendo? E também... Se a memória não me trai, eu acho que o Heitor me disse de manhã que a irmã Thelma também precisou ficar hospitalizada, né, Heitor? Heitor está aí? Está no departamento infantil, mas precisou mesmo, né? Então, são esses 4 nomes que eu gostaria que você fechasse os olhos neste momento e orasse por essas queridas irmãs, pedisse a Deus que as visitasse. Nosso Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que provê todas as coisas e Ele... às vezes resolve curar extraordinariamente falando. Deus, nos curvamos diante de Ti mais uma vez. És o nosso Pai amoroso que nos escuta com atenção, com interesse, com compaixão e graça. E Tu conheces, ó Deus, a nossa estrutura e sabes que somos pó, Senhor, somos frágeis. E nesta hora, portanto, nós queremos Te pedir por estas irmãs que aqui mencionamos os nomes. Irmã Helena, Pai, Tua filha, Tua serva que está hospitalizada, enfrentando dias difíceis, noites longas, e que com isso traz também aflição para o coração dos seus familiares. Afofa o leito, Senhor, visite-a nesta noite com a Tua cura, com o Teu poder. Manifeste sobre ela, ó Deus, a Tua bondade. Igualmente te pedimos pela irmã Regina, te pedimos, ó Deus, para que o Senhor Deus a visite igualmente, Pai. Tu sabes dos seus dramas, das suas lutas, da situação na qual ela se encontra já por alguns dias. Te pedimos, ó Deus querido, pela irmã Thelma. Ó Pai querido, vá ao encontro dela nesta hora, neste momento em que a Ti suplicamos e levamos a Ti, ó Deus, o nosso clamor pela mediação do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Damos-Te graças, ó Deus, pelos meios que Tu usastes para usar de bondade para com a irmã Miriam, que já recebeu alta, que já se encontra na sua casa, no convívio com os seus familiares. Louvado seja o Teu nome. Mas oramos pela sua recuperação pós-cirurgia, Pai, para que ela possa experimentar e gozar de boa saúde. Nós colocamos estes amados irmãos nas Tuas mãos e, por certo, há familiares da igreja que aqui está congregada nessa noite que também tem enfrentado dias difíceis e por eles também rogamos. Tu conheces cada um, Tu sabes das reais necessidades e Tu tens o poder e Tu tens, ó Deus, condição para suprir todas as necessidades daqueles que enfrentam dias maus. Te pedimos em o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Agora abra sua Bíblia, ou você que já está com a Bíblia aberta no livro do Gênesis. Eu quero dividir a exposição deste capítulo em 2 partes. Hoje nós vamos até o versículo de número 24. E eu quero convidar a que você se coloque em pé mais uma vez, para que você me acompanhe na leitura do texto. Gênesis, capítulo de número 37.
versículo 1 ao 24. José, o filho da providência, é o tema da nossa mensagem nessa noite. José, o filho da providência. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a Jacó mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica a talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles, e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram
na cisterna vazia, sem água. Até aqui, meus irmãos, podem assentar. José é o filho da providência. Quando uso esse conceito, o filho da providência, eu não estou pensando naquele contexto mais imediato de um menino que foi dado a um casal, de um menino que foi dado a uma mãe que por muito tempo não pudera ter filhos. Muito embora é verdade que ele é o filho da providência para aquela família. Mas se você notar, se você ler o relato das Escrituras, você vai perceber que dentro desse corredor da história, José é filho da providência não só para as 12 tribos de Israel. Você vai entender mais tarde, dentro dos encaixes, dos fatos, dos eventos, que José é filho da providência e de alguma forma, em alguma medida, nós também estávamos naquele plano em que Deus estava agindo. Naquele momento, nós estávamos sendo contemplados na vida de José, na história de José, naquilo que Deus estaria para fazer na história de José, e assim fazendo, nós estaríamos, ou nós seríamos, beneficiados também com aquilo que Deus estava para fazer. A vida de José, sem dúvida alguma, ela tem sido uma fonte de inspiração para muitos cristãos. E por que não dizer para todos os cristãos? É um testemunho belíssimo, com cores vívidas, com verdades que são sublimes, que mexem com o nosso coração e que nos aproximam de Deus de alguma forma, para que aprendamos a deleitar em Deus nos dias difíceis, nos dias que em determinados momentos algumas coisas acontecem e a priori nós não compreendemos. A história de José, então, ela traz esse aspecto de inspiração e ao mesmo tempo nos arrasta para perto do Deus de José, para aprendermos a adorá-lo em toda e qualquer situação. Mas a história de José também, como nós vimos nestes 24 versículos, e tem muito mais para aprendermos, nós vamos perceber que a sua história também é marcada por uma profunda tensão familiar que se instala antes por conta do descuido do pai, pela predileção que o pai tinha, e também pelas coisas que vão acontecendo, especialmente com os sonhos que José tem, e vai relatando os sonhos para os seus irmãos. E isso então fez com que uma tensão familiar, uma crise, uma animosidade se instalasse no seio da família de José. Mas é nesse contexto de animosidade, de crise, de ciúmes, de ódio, de inveja, de coisas que não são bem tratadas no contexto da relação familiar, que nós vemos também, irmãos, de um modo bastante elevado e bastante cativante, a soberania de Deus conduzindo aqueles detalhes, aquela história. Nós vemos também a graça de Deus que vai permeando o contexto daquelas famílias desestruturadas, embora sendo família da aliança, a gente percebe que a graça de Deus não se aparta daquelas famílias. E nós percebemos ainda algo que se cruza com essas duas verdades, soberania e graça, que é a providência de Deus. Deus usa as coisas desastrosas e as coisas feias da vida que acontecem na história de famílias para fazer algo bonito, algo lindo, que a princípio as pessoas não entendem e mais tarde entenderão o porquê que aquilo aconteceu. E por que Deus não poupou aquelas pessoas daquelas coisas desconfortáveis? Porque Deus tinha um plano maior do que o plano daquelas pessoas.
Porque o plano de Deus, em muitos casos, e nessa história de modo particular, não é salvar um indivíduo, é salvar uma nação. E para salvar a nação, Deus usa pessoas e meios e situações para fazer com que essas coisas se encaixem. E o seu plano seja concretizado, dando visibilidade, portanto, às pessoas que participam deste enredo histórico. E aqui nós vemos isso, portanto. José, por que eu estou chamando de José do filho da providência? Porque José, se você fizer uma leitura do capítulo 29, você vai perceber que José não é fruto de um planejamento dos seus pais. Muito embora a sua mãe tivesse aspirações, mas ela estava impedida de ter filhos, era uma mulher estéril. E o nascimento de José, então, se deu por conta de uma intervenção de Deus. Deus interveio na história da sua mãe, na história de Jacó, e deu àquela mulher a bênção de ser mãe. Só para você perceber, depois de muito tempo, e José já tinha vários irmãos, você vai notar no capítulo de número 30, eu chamo a sua atenção para que você leia esse texto, porque penso que ele pode fazer muito bem para o seu coração e animar você, que em algum momento pensa assim, Deus se esqueceu de mim. Porque as coisas passam, o tempo passa, e às vezes não é incomum pensarmos assim. Olha o versículo 22 do capítulo 30, depois de muito tempo. Lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Lembrou-se Deus de Raquel. Preste atenção numa coisa. Às vezes, por conta de situações que enfrentamos, de crises que chegam, e de desejos legítimos e nobres que nós temos no coração, e porque eles não acontecem no nosso tempo, de acordo com aquilo que nós planejamos, nós somos tendentes a pensarmos que Deus esqueceu da gente. Você já se sentiu assim? Os anos passam, os meses vão embora e você começa a pensar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Já há tanto tempo eu falo com Deus sobre essa situação, já há tanto tempo eu oro a Deus por essa situação, e até agora não vejo nada acontecer. Também essa mulher de Deus, a mãe de José, também por muito tempo se sentiu assim, preterida, esquecida, mas no tempo exato, no tempo de Deus, na hora de Deus, no dia de Deus, Deus lembrou-se dela, Deus ouviu a oração dela, e Deus tornou aquela mulher estéril fecunda, e deu a ela um filho. José é filho da providência de Deus, é filho do milagre de Deus. Para abençoar a sua mãe, é verdade, para abençoar o seu pai, é verdade, os seus irmãos, mas para que ele fosse um instrumento de Deus da história, para que fôssemos abençoados também. Porque em José, de alguma forma, como já disse, nós fomos contemplados, porque ele, de alguma forma, ele representa uma pessoa que é maior do que ele. E aqui nesse texto, eu quero, nesses versos que nós lemos, olhar esse texto como que, olhando cenas, capítulos. Nós vamos olhar 5 cenas e vamos ver o que essas 5 cenas, em cada uma delas, o que elas têm para nos ensinar. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto. E mais tarde, domingo que vem, quando você aqui estiver, você entenda então o ápice dessa história, nesse capítulo, e quão abençoador ela é. Mas, hora por hora, eu preciso que você me acompanhe olhando essas cenas. A primeira cena, estou colocando ela como que num bloco maior, do versículo 1 ao versículo 11. E nessa cena, o que nós vamos ver são os ingredientes que levedam o relacionamento de uma família. Ingredientes, fatores, elementos que azedam o relacionamento de uma família. Nós temos aí no versículo de número 2, diz assim, que José, que exercia também o seu pastoreio juntamente e acompanhava os filhos de Bila
e os filhos de Zilpa, diz a Bíblia que ele vinha para o seu pai e ele trazia más notícias deles a seu pai. José é o que nós talvez diríamos, numa linguagem coloquial, o dedo duro. Se os filhos não andavam na trilha de acordo com os parâmetros, com as normas da família, se fugiam daquilo que era esperado deles, José chegava e falava: papai, hoje os meninos não agiram bem. Hoje eles fizeram assim, fizeram desse jeito, trataram os rebanhos dessa maneira. O comportamento deles, papai, não condizeram, não se harmonizaram com os nossos valores. Isso é um ingrediente que vai azedando a situação familiar. Isso tem um peso. Depois nós vamos ver o aspecto da predileção. Diz aí o texto, versículo 3. Ora, Israel amava mais a José. E aqui é um cochilo, um descuido de Jacó no trato com os filhos. Talvez por conta desse aspecto, aliás, o texto sinaliza isso, porque era filho da sua velhice. Ele já tinha outros filhos, mas esse é o filho da mulher que ele amava, que ele devotou amor a vida inteira. Ele trabalhou por esse amor, irmãos, pelo seu sogro, para o seu sogro, 14 anos. Ele amava essa mulher. E essa mulher reivindicava, essa mulher aspirava ter um filho. E me parece que, dependendo da idade, quando a gente tem filhos, parece que a gente tende a se concentrar demais, né? Aqui, embora ele já tivesse filhos, mas agora esse filho da velhice recebe todo o mimo. Talvez Jacó atendesse os caprichos de José, e talvez ele fosse até um menino mimado, dentro desse contexto. Os outros irmãos estão olhando para isso, irmãos, eles estão vendo o que está acontecendo, eles veem como o pai trata a José. Eu não tive a oportunidade de conviver com meu pai biológico, por razões da história, das escolhas dele e da minha mãe, mas eu me lembro que quando nós nos conhecemos, eu tinha cerca de 15 anos, e então meu pai me convidou para conhecer a minha família, minhas irmãs e o meu irmão, porque os meus irmãos do lado materno, nós convivíamos, estávamos por perto. E, irmãos, aquele tempo, portanto, que meu pai não tinha tido a oportunidade de conviver comigo, ele quis pegar todo o pacote dos 15 anos e me dar de uma vez só. E a relação que havia começado bem, harmoniosamente, falando deste contato, da novidade, da chegada do irmão, que por 15 anos viveu distante, virou um inferno depois de uns meses. Porque meu pai não teve a maestria de lidar com aquilo, de dosar o amor para comigo, de me presentear esporadicamente. Ele queria me dar presente toda semana, queria me levar em restaurante toda semana, nunca levou os meus irmãos. E quem vai experimentar depois a crise disso? Eu. E levou-se um bom tempo para resolver essas questões. Hoje nós somos amigos e irmãos chegados, mas durante um tempo isso não foi assim. Jacó, portanto, não administra bem isso. É o segundo ingrediente, a predileção. O terceiro ingrediente é do status. Se a coisa está ruim, pode ficar pior, porque diz a Bíblia que ele resolveu presentear José com uma túnica talar de mangas compridas. Era um presente que fez com que José fosse distinguido, se tornasse ainda mais diferenciado, como que sobressaindo aos outros, como que uma alusão à realeza, à liderança de José sobre os irmãos, sendo ele o mais novo, o caçula. E eu tenho a impressão que aquela blusa era do Fluminense e os irmãos de José eram todos flamenguistas. E quando eles veem aquela cena, eles falam: aí é demais, vamos trucidá-lo. Diz o texto que a partir disso, irmãos, eles já não podiam falar pacificamente com José.
uma animosidade, uma raiva, um ódio está instalado no contexto da família. E para agravar ainda mais, e você deve ter percebido que por várias vezes aparece o conceito mais. Pelo menos 4 vezes. E aí José começa a ter uns sonhos. E ele conta o primeiro sonho, dizendo, eu tive um sonho, meus irmãos, tive um sonho. Tive um sonho que tinha lá o meu feixe, e tinha os feixes de vocês. Enquanto nós atávamos os feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou, se aprumou e ficou em pé. E os feixes de vocês, eles rodeavam e se inclinavam perante o meu, e se reverenciavam o meu feixe. E quando ele diz isso para os seus irmãos, eles sabem da importância desse tipo de sonho naquela cultura, naquele tempo. Eles entendem, ele está falando o que ele está dizendo pelo sonho, eles discernem. O que ele está dizendo é que nós seremos governados por ele. Aí é demais. José tem o segundo sonho, e agora o sonho muda, mas a natureza é a mesma. Ele diz que o sol, fazendo alusão ao Pai, a lua, as 11 estrelas também se curvavam. Os irmãos têm conhecimento disso e o coração fica ainda mais azedo, mais raivoso dentro desse contexto. E o pai de José repreende-o, mas o pai abriga aquilo no coração e fala, olha, esse negócio aí deve ser coisa de Deus, porque ele sabe da natureza desse tipo de acontecimento naqueles dias e naquela cultura de modo especial. Era como que meios de Deus agir, tantas vezes Deus usou esses meios para falar e revelar coisas, sinalizar que acontecimentos haveriam de acontecer. O pai então abriga, repreende-o, mas abriga e guarda aquilo no coração. Então, irmãos, o que é que nós temos nessa primeira cena? Um coquetel de eventos que se juntam e deixa os irmãos de José cheios de rancor, cheio de ressentimento e ódio. Mas eu penso que essa cena não é só para nos informar desse acontecimento. Talvez essa cena com esses ingredientes possam nos ajudar a lidar com acontecimentos dentro da nossa própria casa, de coisas que precisamos ficarmos atentos no trato que nós damos aos nossos filhos, de modo mais coletivo e de modo mais individual. Nós não podemos ter essas predileções, isso é um equívoco, isso pode ser desastroso. Tenhamos, portanto, cautela no trato e na condução da nossa família. A segunda cena vai do versículo 12 ao versículo 14, e nessa segunda cena nós temos algumas lições relacionadas a uma missão. E depois nós vamos perceber que nessa segunda cena, nós vamos ver como que a providência está costurando, como que a providência está encaixando os acontecimentos ali. E o que é que nós vemos nessa missão, aqui no texto, no capítulo de número 37, versículo 12? Nós vamos perceber que os filhos de José, ou de Jacó, os seus irmãos, que exerciam o pastoreio, que tinham a incumbência de cuidar do rebanho do pai, e pertencente à família, eles vão para um lugar chamado Siquém. E este lugar é interessante, porque Siquém é um lugar que Jacó não tem boas recordações. Ali ficou um estigma, ficou uma coisa que traumatizou a família em Siquém. A única filha de Jacó, Diná, foi violentada. E por conta do estupro que ela sofreu, os irmãos dela, 2 pelo menos, que acabaram encabeçando aquilo que eles haveriam de praticar, de eliminar os homens daquela cidade, inclusive usando o argumento teológico, que é uma cerimônia muito importante dentro do contexto da aliança, do pacto. Eles disseram, dentro daquele contexto, quando eles têm a informação, e o moço que a violentou disse que estava apaixonado, que amava aquela moça, muito embora tivesse usado da violência, da força para possuí-la.
Eles então disseram, olha, para que vocês façam parte do nosso povo, todos os homens da cidade precisam se submeter ao rito da circuncisão. O cara está apaixonado. É igual o sujeito que chega para a igreja, está apaixonado pela menina, e vai ao conselho e fala assim, eu quero ser batizado para ser recebido nessa igreja, mas não é convertido, infeliz. Tem muitas moças que entram na esparrela, caem na esparrela, por conta disso, o cara chega, parece uma ovelhinha, depois se revela um lobo. Mas ali é os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, que usa desse subterfúgio, desse instrumento, e acaba enganando aqueles homens, e eles então se submetem, porque o príncipe é que está apaixonado por Diná. E quando eles estão passando, enfrentando uma dor terrível, eles invadem a cidade e eliminam todos os homens. Jacó fica apavorado. Então, entenda só, o cenário quando Moisés faz a menção que os irmãos foram para Siquém, e que Jacó tem ciência disso, ele fica apreensivo. Por que os meus filhos demoram? Por que eles ainda não voltaram? Será que aconteceu alguma coisa? E aí, então, ele chama o caçulo e dá uma missão a José. E o que eu vejo, irmãos, nessa cena, é que José, que não tem culpa das reações dos irmãos, José, ele se revela também, muito embora tendo esse amor do pai, mas ele se revela um filho extremamente obediente. Essa é uma marca de José, das muitas marcas que ele tem, você vai perceber que o pai chama José e dá uma missão, não é uma missão fácil, é uma missão que tem os seus riscos, os seus perigos, mas diz o texto que Jacó chama ele e fala assim, vem, enviar-te-ei a eles. E diz o texto que José respondeu imediatamente, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos. E José não posterga a missão, irmãos. Ele é um filho que, além de estar dentro da esfera da providência, ele honra o seu pai. E ao honrar o seu pai, ele honra o seu Deus. Os filhos, nós filhos, deveríamos olhar para o exemplo deste homem de Deus, obediente, que acata a instrução do pai, que recebe a missão do pai e está disposto a realizar obedientemente. Mas nós vemos nessa segunda cena o como que a providência do versículo 12 a 17 vai atuar também nessa história. O como que ela vai agora ganhando seus contornos visíveis dentro daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai utilizar para cumprir um propósito maior. E veja comigo, porque José sai e o seu pai dá o endereço a priori, eles foram a Siquém. E José segue para lá, para cumprir aquilo que o pai o deu enquanto tarefa. E assim que ele chega naquele lugar, diz o texto, no versículo 15, que um homem encontrou a José, e como ele estava, irmãos, andando, José estava andando errante pelo campo. Ele está andando errante. Ele chega naquele cenário, naquele lugar vasto, e ele olha e ele não encontra os seus irmãos, eles não estão lá. E ele fica como que vagando daqui, dali e para acolá. Ele não tem GPS, ele não tem Waze. E de repente, lá naquele lugar, tem um homem. Um homem está lá. Um homem está lá na hora certa. Um homem está lá com a informação certa. Um homem está lá para ouvir o que José tem a dizer, para saber o que ele está procurando. Aquele homem foi plantado lá por Deus, irmãos. Porque Deus também conduz os nossos passos no deserto, quando nós estamos perdidos. Deus coloca alguém no caminho da gente. Quando a gente está errante, sem rumo, aparece alguém. O problema é que nós nos acostumamos e começamos a pensar que aquilo é casualidade, que é situação fortuita, que é sorte. Não, é Deus que coloca aquele homem lá. E aquele homem, então, encontra José. Aquele homem, então,
É ele quem toma a iniciativa de procurar José. Ele diz: que procuras? Que procuras? E José responde: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. A abordagem é do homem. E José, então, é orientado pelo homem. E o homem disse o seguinte, disse-lhe o homem: foram-se daqui. Olha só, a importância do homem estar naquele lugar, quando os irmãos estão se dirigindo para uma outra direção, e eles falam. Pois os ouvi dizer, o homem diz, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. O homem está no lugar certo. O homem escuta a informação certa e o homem repassa a informação correta e que sinaliza a direção para a qual José deve ir. Pelo amor de Deus, não se acostuma com as coisas do dia a dia pensando que as coisas são assim mesmo. Às vezes um detalhe no dia a dia é Deus agindo. Às vezes uma situação que para muitos se tornou normal, é Deus fazendo bem a você. É Deus mostrando para que direção você deve ir com precisão, com clareza, com destino certo, com CEP, com número. É alguém que chega e você está ali, talvez, tomando um café, e alguém diz alguma coisa e você faz sentido. Era isso que eu precisava entender para fazer no dia de hoje. Está José lá. E está um homem lá, onde ele precisava. Para que ele não se perdesse. Para que ele encontrasse o rumo. Encontrar o rumo não é sinônimo de harmonia, de paz. Às vezes tem as suas complexidades. Mas encontrar o rumo é sinalização de caminho certo e seguro para seguir. Isso José precisa. Porque isso está dentro do plano de Deus, que é maior do que o plano dos irmãos, que está sendo arquitetado, forjado no coração pecaminoso. Deus tem um plano para José. E ele precisa ir para Siquém, de Siquém para Dotã, para depois ir para o Egito, porque o Egito é o projeto de Deus para José. É confortável ir para o Egito? Não, não é. Mas é o caminho que Deus tinha traçado para ele e para que nós fôssemos beneficiados a partir daquilo que haveria de acontecer com José. Louvado seja Deus. Lugar certo, hora certa. Informação precisa. Desde que o Senhor me alcançou, todo ano nas minhas férias, eu preparava os meus filhos, minha esposa, e nós íamos para a casa de minha mãe. Não era apenas para sair do contexto urbano. O meu propósito era estar na região onde a minha mãe reside, para que eu pudesse falar do Evangelho para os meninos que cresceram comigo e que ainda residiam naquele contexto rural. Então nós marcávamos, e mãe ficava aguardando, e marcava culto aqui e ali e acolá, nos vizinhos, e eles abriam as portas, porque eu queria pregar o Evangelho naquele lugar. Mas numa dessas viagens, dirigindo um Fiat Uno Miller 1000, juntamente com minha esposa, minha copilota, ali do lado, o bichinho já é lento. E ela do lado fazendo aquilo que talvez eu já falei aqui é 60, aqui é 40, aqui é 60, aqui é 40. O engenheiro colocou essa placa aqui porque ele entende as coisas, você não entende. É 40, é 40, 40. Essa madrugada nós voltávamos do acampamento da igreja Bethesda e ela vinha. Eu não posso dormir, eu não posso dormir. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, meus irmãos, seguindo ali, ouvindo a sua voz e tentando administrar a situação, a 80 ali, né? E numa região que tem muitos caminhões transportando pedras, granito, mármore, e segurando e esperando a oportunidade para ultrapassar. E atrás da gente vem aqueles caras piscando o farol naqueles Corollas e esses carros possantes, né? Isso dá uma agonia na gente.
E eu falei, eu não posso diminuir, tem que manter aqui 80, 80, 80. E os caras fazendo aquela covardia com a gente. Numa dessa, irmãos, o cão entrou no meu caminho. Literalmente, o cão, o cachorro. Só que como que você vai diminuir a velocidade, sendo que o cara está piscando atrás de você, esperando, pressionando você? E eu não tive como aliviar a barra do cão. Né? E não parei, segui em frente. Quando eu cheguei na casa de minha mãe, meu padrasto olhou e falou assim, você, acho que você talvez não tenha visto, quebrou o para-choque, né? Ficou o pedaço do para-choque. E acho que morreu também. O cão se opôs no meu caminho e eu passei por cima dele em nome de Jesus. Irmãos, quando eu voltei, o carro era da igreja. E eu sempre procurei tratar dessas coisas com muito zelo. Eu falei, meu Deus, eu preciso entregar o carro é da igreja. Ah, não é entregar, o carro ficava à minha disposição. Eu tenho que colocar um para-choque novo. E fui ver o preço do para-choque, enorme, caro, caro. Se não me engano, naquele tempo era R$680. Eu falei, não tem condição, como é que eu vou colocar isso? E fui protelando, mas também procurando no ferro velho, procurando aqui, ali e acolá. Um dia resolvi sair de casa na minha folga, na segunda-feira, de manhã. E é contra fluxo, eu estou saindo da capital, do centro de Vitória, que é onde nós temos nosso apartamento, indo para o município de Cariacica. Eu orei de manhã e falei assim, Deus, me leve a um lugar que eu já estou com vergonha do conselho de não ter resolvido isso. Eu preciso resolver isso. Não tenho dinheiro completo, mas também não posso deixar mais essa situação desse jeito. E saí. E naquele dia, a coisa aconteceu tudo o contrário. Era contra fluxo, mas a saída de Vitória, cruzando a segunda ponte, indo para Cariacica, o trânsito estava infernal. E eu fui ficando irritado naquilo. E a coisa demorada. Depois de 2 horas, irmãos, num trechinho de 2 quilômetros, 2 horas. Eu cheguei numa bifurcação e falei, eu acho que eu não vou seguir para o destino que eu tinha imaginado. Vou virar para a direita. E virei para a direita e entrei num bairro de periferia e subi um morro. E quando eu descia, eu passei em frente a uma oficina pequena, escondida, precária. E de repente, no ímpeto, eu parei o carro e voltei na oficina. E abordei o mecânico, o dono da oficina, um homem simples, crente, e contei para ele o que tinha acontecido e que eu estava procurando um lugar para comprar o para-choque com valor mais em conta e resolver essa questão. E ele disse, pois não, eu vou comprar no CNPJ da oficina, vou colocar para o senhor, vai ficar por X, metade do preço que eu tinha encontrado vai ficar por X, vou pintar e vou entregar o carro ao senhor bonitinho. Isso é providência. Às vezes até num trânsito infernal que você fica 2 horas, que você fica impaciente, que você vai ficando com o coração azedo, que você vai ficando, perdendo o vigor da paciência, Deus tem alguma coisa para te treinar, para te tornar sensível, para você não desprezar as coisas que parecem pequenas. Deus usou naquela manhã aquele acontecimento do trânsito para eu desviar o caminho que eu havia planejado seguir, para me abençoar, para que eu pudesse resolver uma questão que era pequena, mas que gerava um desconforto no meu coração. Não fique desatento não, irmão. A história é de Deus, as ruas é de Deus, todas as coisas são de Deus. Deus está agindo aqui, ali, acolá, para lhe fazer bem, para lhe revelar a sua bondade. Ali estava José. E ali José experimenta a bondade de Deus. Na quarta cena desse texto, nós vamos perceber do versículo 18 ao versículo de número 24, que você vai perceber uma conspiração. José chega a Dotã, e quando ele vem distante, os seus irmãos o avistaram e disseram, hoje chegou o dia de eliminar o tal sonhador. Nós vamos mostrar para ele que esses sonhos dele não vão dar em nada. Só que a conspiração dos irmãos de José é conspiração contra o Deus de José. Os sonhos de José não são fabricações das suas intuições. Os sonhos de José não são fabricações
das suas aspirações, é Deus que deu a ele aqueles sonhos. E intentar contra a vida de José é intentar contra o próprio Deus, contra o plano de Deus. E ninguém pode desbaratar os planos de Deus. Ninguém pode destruir aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus tem para executar na história das pessoas, embora os homens tentam e planejam. Nesse contexto, portanto, em que eles conspiram contra ele, e eles têm a decisão muito certa, eles estão de modo resolutos, decididos a matar José. Mais uma vez, a providência se faz presente. Mais uma vez, irmãos, a providência se faz presente. Porque o irmão de José, ele olha para aquele cenário e ele é alguém que tem ainda fragmento da ética, da moral, da lei que ainda está presente no coração dele, e ele olha para aquilo e ele acaba sendo um instrumento de Deus para intervir naquela situação em que os irmãos estão para matá-lo definitivamente. E nós vemos então, no versículo 21 e 22, a argumentação que o irmão faz. Rúben, ouvindo isto, diz o texto, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Versículo 22, também lhes disse Rúben, não derrameis sangue. Irmãos, mesmo em situações difíceis em que as pessoas perderam o bom senso, há pessoas que ainda têm fragmento da moral e da ética, do bom senso. E que Deus usa isso para cumprir e executar os seus propósitos. E não ponhais a mão sobre ele. Isto disse, o texto diz aí que ele tem um projeto no coração, para o livrar deles, dos sanguinários, a fim de o restituir ao Pai. Mas o que a gente vê nisso é que a providência está operando, está agindo, atuando de modo ativo, gracioso, para poupar este homem que será um agente na história da redenção do povo de Deus. E aí, dentro do desfecho da sexta cena, eles então, dissuadidos por Rúben, eles lançam mão de José. E é interessante que aquilo que mais inquieta aqueles homens, que tem a ver com a blusa, que tem a ver com a túnica, diz o texto que a primeira coisa que eles fizeram, eles não suportavam olhar para aquela blusa. Diz aí o texto, no versículo 23 e 24, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A primeira coisa que eles fazem é arrancá-la dele. Eles não suportam, eles não dão conta de conviver com José e muito menos com aquela vestimenta. E diz o texto que a segunda coisa é que eles tomam José e lançam José na cisterna vazia e sem água. Esse é o primeiro bloco que eu queria repartir com vocês, com essas 6 cenas. São densas, com muitas pepitas de ouro, com muitas verdades graciosas. Mas eu aqui preciso terminar e eu gostaria que você prestasse atenção, porque isso nos prepara para o domingo seguinte. Preste atenção nisso. Deus estava trabalhando naquela situação toda para realizar algo grandioso que nem mesmo os irmãos de José, e muito menos ele, sabiam o que Deus estava para fazer. Quando as situações forem embaraçosas para você, não fique se queixando, não murmure, não. Talvez, e por certo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você. Deus quer te ensinar alguma coisa graciosa, preciosa, para a sua vida, para a sua família. Apegue-se a isso, olhe para a história da redenção e aprenda, a partir da história da redenção, a olhar para a sua própria história. A providência, irmãos, de Deus, ela transforma algo desastroso numa peça linda, em algo bonito que depois faz todo sentido, dá brilho. A luz vem e afugenta as trevas. Aquilo que nós olhávamos e que parecia que as trevas iriam vencer, quando as coisas então são concretizadas, você vê o brilho da luz, da graça de Deus na história.
Deus agiu. Deus usa, nesse contexto, até mesmo o pecado humano para cumprir os seus propósitos eternos. Deus usa até mesmo o pecado humano para cumprir os seus propósitos eternos. Será que aquilo que está acontecendo com você não tem um propósito de Deus? Será que as coisas embaraçosas, difíceis que você tem se deparado ultimamente, será que não tem um propósito gracioso de Deus aí, nessa história, nesse acontecimento, para fazer algo bonito na sua vida, algo extraordinário que depois você vai dizer e vai glorificar a Deus, vai dizer: bendito seja o Senhor, porque conduz a história. Bendito seja o Senhor, porque na história revela a sua graça. Bendito seja o Senhor, porque na história Ele manifesta a sua providência. Mais tarde, José vai dizer para os irmãos: foi Deus quem me mandou adiante de vós. Foi Deus. Foi Deus. E domingo, nós vamos nos debruçar nesses últimos versos. E você vai perceber que esses retalhos da história que estavam desgarrados, você vai perceber que a providência vai coser todos eles e vai fazer uma colcha bonita, colorida, preciosa, que encanta os nossos olhos e vai gerar no teu coração deleite, gozo pelo Deus da sua salvação. Eu aguardo você aqui domingo, em o nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Reverendo Robson, vem orar conosco. E o reverendo Francisco vem impetrar a bênção, Chico. Aproveite, Robson, e ore pelo Chico, que amanhã ele está seguindo adiante, né, Chico? Seguindo adiante. E nós seguimos aqui em oração por Chico, por Rose, por Mateus, pela Colômbia, Bogotá, onde quer que Deus direcionar o Chico para revitalizar a igreja e plantar a igreja, e nós vamos juntos. Quantas congregações temos lá em Bogotá, irmãos? Hein? Ué, gente, vocês não estavam aqui não, digo Chico, só tinha uma meia dúzia de gente. Quantas congregações IPG2 tem lá em Bogotá? Duas congregações. Em crescimento, louvado seja Deus. Oremos, irmãos. Deus bendito, nós louvamos o Senhor pela Tua providência. O Senhor é o Deus que provê tudo aquilo, Deus, que precisamos, ó Pai, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Nós, muitas vezes, ó Pai, buscamos fazer as coisas porque achamos que precisamos de determinadas coisas, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos, é o Senhor quem dá a direção certa. Quando nós obedecemos ao Senhor, temos a certeza de que, ainda que os nossos olhos não vejam, Deus, com clareza aquilo que queremos, vamos receber aquilo que realmente precisamos, porque o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco. Ó Deus querido, abençoa o Teu povo, para que hoje, ó Deus, através dessa palavra, ó Deus, que o Senhor nos trouxe ao coração, que o Senhor esteja, ó Pai, também trazendo, ó Deus, paz, confiança, ó Deus, a cada coração aqui no Senhor, sabendo, ó Deus, e colocando em nosso coração de que o Senhor é o Deus que nos provê todas as coisas. Deus bendito, também pedimos ao Senhor que esteja, ó Deus, provendo aquilo que Teu servo, Deus, o reverendo Francisco, precisa. Ele, ó Deus, que estará, ó Deus, indo para Aracaju e depois, ó Deus, com a sua família indo para Colômbia. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a vida do Teu servo, a vida, ó Deus, da sua esposa Rose, do seu filho Mateus. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando poderosamente, ó Deus, o Teu servo. Que o Senhor esteja, ó Deus, conduzindo o Teu servo, Deus, a bom termo, Deus. Que a Tua mão benfazeja, ó Deus, e poderosa, ó Deus, seja sobre a vida dele e da sua família, ó Deus. E neste projeto, ó Deus, que eles têm, ó Deus, ali na Colômbia, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, mostrando ao Teu servo que é a Tua mão poderosa, protetora e provedora, ó Pai, que está adiante, ó Deus, que vai adiante, ó Deus, tirando, ó Deus, todos os empecilhos do caminho. Ó Deus querido, nós aqui louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.